Então bora lá, rapaziada. Agora a gente vai utilizar o que durante muito tempo foi a plataforma perfeita para a criação de loras, que no caso a gente vai falar agora sobre a FAO. A FAO ela é muito boa, ela tem umas vantagens bem grandes comparado às outras plataformas que dá para criar loras, e a principal vantagem delas é o tempo, tá? Aqui dentro da FAO a gente consegue criar um lora em menos de 10 minutos. Cara, isso é um tempo ridiculamente baixo. O mesmo lora que aqui levaria 2 horas e meia para fazer dentro da TensorArt que eu mostrei na aula passada, aqui dentro da FAO com esse modelo leva menos de 10 minutos. É um tempo ridiculamente baixo. Porém, esse tempo baixo faz com que o meu lora seja muito mais caro. Enquanto aqui na FAO, por exemplo, utilizando aquela configuração que eu mostrei na aula anterior, você gastaria, sei lá, uns 5 ou 6 reais para fazer. Aqui na FAO, a mesma configuração, você gastaria cerca de uns 28 a 30 reais. Então, é um lora muito mais caro, porém muito mais rápido. E aqui na FAO, você também consegue criar loras com imagens um pouco piores. Não são imagens totalmente piores, é um pouco piores, porque se for muito ruim, as fotos que você vai gerar depois vai continuar ruim. Mas, por exemplo, na FAO, eu fiz um lora utilizando as fotos desse jeito aqui, ó, com o cenário repetido, e aqui na FAO ficou muito bom. Na Tensor, com aquela configuração que eu mostrei na aula passada, não ficou. Acabava que na Tensor ele aprendia também o fundo, né? Então ele gerava as fotos com esse cenário aqui muito repetido, ficava feio. Aqui na FAO ele consegue lidar bem com isso. Então a FAO ela tem essa vantagem de ser mais fácil de você criar um lora, tanto por conta de você precisar de menos imagens com qualidade, como também de ser literalmente mais fácil de configurar. Aqui na Tensor a gente tem esse monte de configuração, tá vendo? Que a gente fez na aula passada, eu ensinei tudo isso do zero. Aqui na Tensor a gente só tem 2 opções, ó. É só isso. Na Tensor não, né? Na FAO, eu acabei confundindo. Então na FAO, a FAO ela é muito mais simples de você criar. Isso é bom e é ruim também, porque né, você tem menos configurações e isso te limita até certo ponto, porém é muito mais simples de criar, é muito mais rápida, mas consequentemente também ela é muito mais cara, beleza? Então eu vou te ensinar aqui porque a FAO é muito boa e é perfeita para aqueles momentos de urgência, né? Quando você tá precisando de um lora rápido ali, que você quer fazer uma foto rápida, aqui a FAO ela vai quebrar um galho muito grande, mesmo que seja mais cara. Então já tenha em mente que o lora aqui na FAO vai levar vai custar cerca de uns 5 dólares para fazer, que é mais ou menos aí uns 30 reais. Bom, eu acabei de fazer aqui, ó, eu já fiz o login na FAO, como dá para ver. Aqui eu tô no dashboard, que é a tela inicial aqui da FAO. Eu vou clicar na opção de explorar, lembrando que a FAO não é um aplicativo, não é um site, no caso, para criação de loras. Ela cria loras, né? Então, mas tem várias outras coisas que você pode fazer, porém eu acho tudo muito caro, cara. Então eu acabo não utilizando as outras ferramentas, só a ferramenta de criação de lora mesmo, porque tem a vantagem de ser muito rápida. Aqui eu vou descer, ó, eu já cliquei em explorar, eu vou descer até aqui embaixo, ó, até nessa opção aqui dos melhores treinadores de lora. Aqui tá traduzindo porque eu não vou me arriscar a falar isso em inglês, mas eu vou até tirar aqui pra vocês verem direitinho, ó. A gente tem essa opção aqui, esse grupo, e a gente vai escolher essa primeira opção, que tem justamente que é a palavra de retrato no nome, tá vendo aqui, ó? Essa é a opção que a gente vai utilizar. Esse modelo aqui, dentro da FAO, ela é exclusiva da FAO, ela foi feita justamente para você treinar retratos, ó. Vou clicar aqui em cima dela. Treinar retratos no sentido de você treinar fotos de pessoas, né? Fotos realistas. Então, se você quer criar um lora de pessoa, um lora realista para criar fotos de pessoas, a gente vai utilizar esse modelo aqui, ó. Então, se tiver escrito exatamente como tá aqui no meu, você tá no modelo certo, tá? Aqui embaixo não tem segredo nenhum. A gente tem um input, que é basicamente a entrada. Aqui a gente vai colocar as imagens que a gente vai utilizar. Vou pegar aqui, por exemplo, as fotos, ó. Por mais que a FAO funcione bem com fotos assim, com cenário repetido, ela funciona ainda melhor com fotos assim, com cenário variado, né? Isso daqui se aplica para todos os loras, não tem exceção. Então, eu vou pegar aqui as fotos e vou fazer o upload delas aqui dentro dessa parte de input. Aqui embaixo a gente tem a palavra de ativação, que é a palavra de gatilho. Eu vou colocar o nome da pessoa que eu estou treinando, lembrando que esse nome é importante, né? É interessante, ao menos que elas estejam presentes no seu prompt, porque ela serve como se fosse para ativar o seu lora. No caso de loras de personagens, eles importam um pouco menos, porém é melhor ter do que não ter. Eu vou clicar aqui nas opções avançadas, vou clicar nesse mais aqui, ó, na caixinha do mais, e aqui a gente só tem 2 opções que eu falei para vocês. Essas 2 opções também são muito simples de calcular. A taxa de aprendizado, que é essa primeira opção aqui, ó, essa primeira aqui, a gente vai utilizar um valor padrão. Se eu tentar diminuir por aqui, vai dar errado, ó. Ele é bugado, não sei o que acontece, mas quando eu tento diminuir por aqui, o ponteiro simplesmente não funciona. Aqui também, ó, não aumenta, nem diminui. Então o que eu faço? Eu abro outra guia, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, só para me escrever aqui e copiar. O valor que a gente vai utilizar para todos os loras é esse daqui, 0,0001. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C para copiar esse valor. Vou voltar aqui, aí eu clico na caixinha, Ctrl A e Ctrl V. Só para me colar exatamente o valor aqui dentro da caixinha, tá? Então esse valor é padrão, 0,0001. Então você coloca ele aqui
E o que vai variar, dependendo da quantidade de imagens que você vai utilizar, é a quantidade de etapas, tá? E aqui nas etapas, ela funciona um pouquinho diferente do que eu ensinei aqui dentro da Tensor. Por quê? Na Tensor, ele vai calcular aqui o valor que você colocar nas repetições com o valor que você colocar nas épocas e ele vai te dar a quantidade de etapas. Tá vendo aqui, ó? Aqui na FAO, ele simplesmente te pede o número de etapas final. E como é que você calcula esse número aqui de etapas? Porque se você colocar muito, ele aprende demais e o Solora fica ruim. Se você colocar pouco, o Solora aprende de menos e aí não fica fiel, ou seja, fica ruim do mesmo jeito. E o valor ideal que eu, pelo menos, consegui, depois de testar mais de 30, 40 loras aqui dentro da FAO, foi utilizar 90 etapas por foto. Significa que eu vou pegar a quantidade de fotos que eu estou utilizando, no meu caso aqui eu estou utilizando 26 imagens, 26, e eu vou multiplicar por 90, tá? Na Tensor, a gente multiplicou por 100, porém na FAO, por 90, ficou um valor muito bom, tá? O LoRa ficou bem agradável. E lembrando que a FAO ela é bem mais cara, então se eu multiplicar por 100, meu LoRa no final vai sair muito mais caro. Então eu prefiro multiplicar por 90, ter um LoRa um pouco mais barato e mesmo assim muito bom. Então, você vai multiplicar a quantidade de fotos que você está utilizando por 90, 2.240, e esse valor você vai estar utilizando aqui dentro dos steps, que seria basicamente as etapas. No meu caso, 2.340, tá? Agora, muito importante, desativa isso daqui, ó, multi-resoluções. Não tive resultados satisfatórios utilizando isso, então eu simplesmente desativo. Essa opção é importante deixar ativada, porque se você desativar, vai dar erro no Solora, então você deixa ela ativada. Aqui você não mexe mais nada, e aqui embaixo a gente consegue ver o preço do nosso LoRa. Aqui ele tá me dizendo que basicamente a cada etapa, ou seja, a cada um desse daqui, ó, tá? A cada etapa dessa, ele vai me custar 0,0024 centavos. Eu vou fazer um cálculo aqui só para a gente ter noção de quanto o nosso LoRa está custando. No caso, eu vou utilizar 2.340. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 2.340 vezes 0,0024. Então, vou botar 0,0024. Vou apertar em igual e pronto. Esse daqui é o valor do meu LoRa. 5,6 dólares, tá? Como eu falei, o LoRa da FAO ela é mais caro. Ah, Vano, eu quero que fique mais barato. Pô, Vano, não quero ter que gastar quase 6 dólares cada LoRa que eu criar aqui na FAO. O que você pode fazer? Utilizar aqui no máximo 2.250. 2.250 vai aqui diminuir esse valor para 5,4 de dólar, né? Porque vai ficar um pouco mais barato. E aí acaba ficando um LoRa mais acessível. E esse valor aqui de 2.250, ele é mágico, ele funciona muito bem. Como dá para ver, nos LoRas que eu crio, eu sempre utilizo ele, ó. 2.250, 2.250, 2.250, eu sempre utilizo ele. É um valor mágico, tá? Funciona muito bem. Dentro da FAO, claro. Em outras plataformas pode ser que esse valor ele mude. Esse modelo aqui, esse modelo funciona muito bem com esse valor aqui. E aí o que você pode fazer? Se você estiver utilizando, sei lá, 30 imagens, ao invés de você aumentar a quantidade de etapas, diminui a quantidade de imagens, diminui para 25, porque 25 vezes 90 dá exatamente 2.350. Então na FAO, lembrando, na FAO, eu tô dando a minha opinião, né? Eu posso dar a minha opinião. Na FAO, eu utilizaria no máximo 25 imagens, tá? No máximo 25 imagens. Mesmo que eu utilize, sei lá, 26, 27, eu sempre vou utilizar esse valor de 2.250. Se você estiver utilizando menos, tipo, sei lá, 10 imagens, aí você pode multiplicar por 90 e utilizar só 900 steps. Vou tirar aqui, porque são bem menos imagens. Porém, se você estiver utilizando 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30 imagens, eu tô dando minha opinião, eu sempre utilizaria o valor de 2.250, porque já sairia um LoRa muito caro mesmo com esse valor. Se você aumentar mais ainda, vai sair um LoRa mais caro ainda. Eu não acho que compense, tá? Eu prefiro esperar 3 horas do que pagar 6, 7 vezes mais caro. Como é que você faz para adicionar os créditos aqui dentro da plataforma? Eu vou vir aqui em cima, ó, do lado do perfil tem esse mais. Eu vou clicar nele, ele vai abrir aqui a minha parte, o meu painel de créditos, né? De pagamentos. Aqui embaixo vai ter sempre essa opção de adicionar créditos. O mínimo é 10 dólares. Isso aqui é padrão, tá? Isso aqui é padrão para todas as plataformas de IA. Eles sempre, quase sempre, né? Em 90% dos casos, eles deixam adicionar no mínimo 100. No mínimo aqui é 10 dólares, que no meu caso tá dando ali uns 56, 57 reais se a gente converter. Porém, eu não recomendaria você colocar 10. Eu recomendaria você clicar em Custom e colocar 11, porque com 11 dólares você conseguiria criar 2 LoRas utilizando 2.250. Como eu falei para vocês, ó, se eu pegar aqui 2.250 e multiplicar por 0,0024,
vai dar exatamente 5,4 dólar. Então esse Lora aqui custaria 5,4 dólar. Se eu multiplicar por 2, daria 10,8. Então se eu colocar aqui 10 dólares, eu só conseguiria criar um Lora. E aí, se eu quisesse criar outro, né, com os créditos que faltavam ali, com os créditos restantes, eu teria que diminuir a quantidade de etapas. Mas se eu quiser utilizar esse valor, que para mim é um valor mágico, eu teria que novamente colocar mais 10 dólares para completar e eu conseguir criar outro Lora. Então sairia mais caro, entre aspas, né? E aí o que eu prefiro fazer? Eu coloco 11 dólares, aumento $1 apenas, então eu coloco 11. E aí com esses 11 dólares eu conseguiria criar os dois Loras, porque os dois custariam para mim 10 dólares e 80 centavos. Então, se você for utilizar a FAO, não coloca 10. Coloca 11, tá? Que aí você vai ter essa possibilidade de criar 2 Loras sem ter que adicionar 10 dólares toda vez que você for criar um novo Lora. Então, basicamente é isso. Lembrando que a vantagem da FAO é você criar um Lora muito rápido, menos de 10 minutos. É um Lora com a qualidade muito boa, porém também um Lora mais caro. É por isso que eu deixei para falar aqui nessa segunda aula. Eu criei Loras aqui durante muito tempo, ainda utilizo hoje em dia para quando eu preciso de algo mais urgente, porém a Tensor, com aquela configuração que eu te ensinei e com aquele padrão de foto que eu te ensinei também no módulo passado, também entrega um resultado muito bom, por mais que demore bem mais, e você consegue fazer muito mais barato, beleza? Qualquer dúvida, lembrando, você pode comentar aqui na aula ou mandar lá no grupo de alunos.